favor, por gentileza. Nós queremos cumprimentar aqui aqueles irmãos que estão de aniversário ou estiveram de aniversário. E a irmã Rosalina está homenageando a sua filha Marlene Silva, que está de aniversário hoje. Ao Senhor de mão, Marlene. Parabéns, amado. O Senhor continue lhe abençoando. Dia 11, quinta-feira, a Vitória Caroline também esteve de aniversário, recebe os carinhos dos seus pais, o Paulo, a Elaine e o Mano Marcos. Onde está a Vitória? Olá, está juntinho com a mãe lá. Uma oração, Deus abençoe, em nome de Jesus. E dia 14 de abril é hoje, não é? Não, é hoje, é 14? É. Está de aniversário a Estherzinha. Os beijinhos da mãe Neiva, do vovô presbítero João Osório. Onde é que está a Estherzinha? Está na escolinha, né? Está na escolinha. Está onde? Está na escolinha. Então tá bom. Parabéns ao João, parabéns à Neiva e a todos os aniversariantes. E nós vamos aplaudir o Senhor pela vida. Queridos irmãos, queremos lembrar aos irmãos que nós estamos, a nossa igreja está vivendo um momento assim de muita oração. Se é que se pode dizer que existe oração demais, muita oração. Eu acho que quanto mais oração, melhor. Mas a nossa igreja está vivendo um momento assim de bastante oração. Nós temos amanhã, segunda-feira à noite, a gente tem a oração no monte, a congregação do bairro Cunha de Souza e da congregação do bairro Erval. Alvorada. É pertinho ali, são vizinhos. E quarta-feira nós temos a oração também no monte da congregação do bairro Independência. Nessa sexta-feira esteve no monte a congregação do bairro Erval. Nós temos um grupo de irmãs que estão orando às 3 horas da madrugada. E nós temos todas as manhãs, de segunda a sexta, às 7 horas, das 7 às 8, oração aqui no templo. Esta oração tem um tempo determinado, são 5 meses, vai até o dia 31 de agosto. Então, todas as segundas, todas as terças, todas as quartas, todas as quintas, todas as sextas, até 31 de agosto, nós temos aqui um projeto de oração, uma busca de oração. Estamos orando pela igreja, estamos orando pelos irmãos, estamos clamando insistentemente ao Senhor. E a Bíblia diz: clama a mim e responder-te. É um momento assim de busca mesmo. E nós precisamos disso. Então, aqueles irmãos que puderem estar nas nossas orações, participem. Não fique de fora. Vamos ser conhecidos no reino de Deus como uma igreja de oração. Se nós buscarmos a Deus, as demais coisas vão ser acrescentadas. Vá no monte, venha aqui, mas participe, não fique fora deste mover de oração. Amanhã, 7 horas, até sexta, todas as semanas, até 31 de agosto. Nós também estamos assim, irmãos, trabalhando, divulgando projeto para uma excursão a Israel em agosto de 2014. Aqui da igreja nós já temos 10 irmãos que já fizeram a sua inscrição ou deram o seu nome. Em São Martinho nós temos mais 5 ou 6. Então nós já estamos aí com 15 pessoas que desejam, que deram o seu nome para em agosto de 2014 ir a Israel e ver de perto onde tudo começou e onde tudo vai terminar um dia. É uma experiência que a pessoa nunca mais esquece. E nós escolhemos então
para falar um pouco sobre isso nessa noite, o irmão Genésio, que esteve lá e está enviando a sua menina, a Tatiele, a sua moça, que já está enviando, já deu o seu nome para estar indo. E o Genésio vai falar um pouco nesse sentido, nessa direção, para que mais alguém se desperte e vá, porque é uma experiência incrível, é muito forte. E o irmão Genésio esteve lá, e com todo aquele joelho meio cá, meio lá, mas o Genésio surpreendeu a todos lá em Israel, não ficou de fora de nenhuma peregrinação, visitou todos os lugares, e ele vai falar um pouco sobre esse assunto agora. Nós tivemos uma reuniãozinha, escolhemos ele, em função que ele é o segundo secretário da igreja, esteve lá, está enviando a sua filha, e é o advogado da igreja, é o que cuida de todas as questões jurídicas da igreja. O Genésio cuida de tudo isso com muito carinho, com muito amor, graciosamente. A igreja não tem despesa com o doutor Genésio nessas coisas jurídicas que às vezes tem que fazer, nem sequer um litro de gasolina, nada. Ele faz isso com o maior amor, com o maior carinho, com o maior zelo, cuida dessa parte jurídica, que infelizmente às vezes a gente tem que precisar dos advogados. Bom que nunca precisasse, mas às vezes acontecem algumas coisas e a gente precisa deles. E o Genésio tem sido esse homem que Deus tem nos dado. Por isso, Genésio, eu gostaria que você viesse aqui e falasse um pouco de Israel. Eu estive conversando com a irmã Maria da Rosa e ela já liberou o Léo. O Léo está liberado para ir. O problema é nós tirar o medo do avião do Léo, só isso. Genésio, isso é uma missão para você. Na ocasião, ela impõe a gente cumprimentar em hebraico. Shalom para toda a igreja. A gente fez anotações aí, porque sempre tem dúvidas quem vai, sobre custos e algumas coisas. Então vamos começar falando do avião. O senhor teve Israel, o Alexandre teve, Oséias, eu, a Giovana, o Júlio está por aí? Estamos aqui inteirinho, não aconteceu nada, né? A não ser aquele medo que é normal para qualquer um. A Carmen e mais algumas pessoas me impressionaram de Roma até o Rio de Janeiro. Quando 12 horas direto, sim. Mas não para para você, não para. Não para, o avião tem combustível suficiente para mais algumas horas ainda, né? E nesse momento que nós estamos falando aqui, ou à meia-noite, ou amanhã cedo, ou amanhã ao meio-dia, nesse mesmo momento tem milhares de pessoas passando por esse oceano aí. Não é isso? Então não precisa ter medo. Tem vários banheiros, tem refeição, pode caminhar dentro do avião se quiser, não tem problema nenhum. Se está com medo, toma um comprimidinho para dormir, a viagem fica mais curta. Mas assim, nós estamos falando de Israel, a gente estava conversando esses dias, ele necessita de tempo. Não é chegar assim, agora vou falar 5 minutos de Israel, ou num programa de rádio como a gente fez, né? Acaba que todo momento vem lembranças, vem situações, e quando a gente está junto com as pessoas, vai falar. Então, o que a gente pensou, assim, até de motivar? Por que uma congregação não pode escolher uma pessoa da congregação para mandar para lá? Vai ter outra visão, né, para interpretar a Bíblia, vai ter vários momentos em conjunto com o pessoal dentro da congregação para repassar esses conhecimentos, né? E lá a forma de enfrentar esses custos eles vão decidir, né? E assim, ó, os valores. Então eu fiz umas anotações. As despesas terrestres dentro de Israel, hotel, deslocamento, café da manhã e janta, nós pagamos em
8 parcelas de R$600. Começa a pagar agora. Depois, antes do embarque, são aquelas despesas aéreas. Você paga em boleto, pode pagar em boleto, como pode pagar à vista. Antes de embarcar, você tem que acertar a parte aérea, que fica, acho que não muda, independente da quantidade de pessoas, né? Em torno de 200 e 250 dólares. Hoje, ele está estabilizado perto dos 2. Eu até anotei aqui no meu cartão de crédito, antes de sair de casa, eu estou pagando dia 18 agora R$312 a minha passagem aérea. Mais 312 da Giovana, mais uma parcela. E você paga em 8 parcelas, só tem que debitar no cartão de crédito, não fica assim com boletos. E aí esse deslocamento de Porto Alegre, São Paulo, do Rio, nós vamos do Rio, a passagem de volta, como um grupo, saiu por R$400. Também debitaram o cartão em 6 parcelas. Lá dentro de Israel, com 500 dólares, você paga aquelas refeições do meio-dia, que não está tão forte o pacote, né? E aí são em torno de 15 dólares cada refeição. Toda mesa, no momento da janta e do almoço, tem uma jarra de água, e água muito boa, né? O refrigerante é caro, são em torno de 3 dólares, né? Uma garrafa d'água. Água à vontade, água de muito boa qualidade, com gelo, então não precisa se preocupar com outras despesas lá. Comida muito boa, em Israel é muito boa a comida, só não tem feijão e a carne um pouquinho racionada, né? Mas nada assim, o resto à vontade é muito bom. Então, assim, ó, dentro das famílias também. Por que de repente uma família não escolhe alguém e dividem as despesas para mandar para lá, né? Porque são oportunidades assim, ó, que se não for uma excursão, eu não teria ido. Você vai com um grupo de pessoas, e o pastor também de seguida viaja muito sozinho, né? Também viaja muito sozinho. Viaja sozinho, na refeição, vai dormir. Lá dentro do quarto, se tiver que chorar de saudade, vai ter um gaúcho, um conterrâneo vai chorar contigo, para te consolar, né? E você vai estar visitando, vai estar caminhando junto com pessoas, tem guia, vai ter pessoas, não se preocupar com tradução, vai ter pessoas junto. O Zé garantiu que vai fazer o curso de inglês, vai estar afiadinho para estar lá. A guia, ela fala inglês, a Carla, da agência de turismo, né? Está sempre junto, ela ou a filha. O guia lá, o Alfredo, ou algum outro guia que estiver por lá também, vai falar português, inglês, hebraico. Não tem problema de comunicação, né? Não precisa ter preocupação de comprar roupa, não, vai com a roupa que tem lá, a gente usa tênis, depois é o melhor calçado que tem, usa um tênis. Então são várias as situações assim, ó, e eu acredito que se tu perguntar para 100 pessoas, 99 tem, o meu sonho é conhecer a Terra Santa. Você vai estar lá onde Jesus foi tentado por Satanás, viajando naquelas águas do Mar da Galileia, que é água doce, né? Onde Jesus também navegou, onde os apóstolos pescavam, né? Onde Pedro teve medo de caminhar. A gente fala que eles vão ter o túmulo de Jesus. Está ouvindo no louvor aqui, a casa do rei Davi, a casa de Caifás, onde Jesus esteve preso. Jerusalém, do lado de Jerusalém tem onde Jesus nasceu, Belém, né? Conhecer a história, a geografia e vivenciar. É uma grande coisa. Então, assim, ó, para pensar, não sei qual é o tempo que tem, pastor. Não dá tempo assim para eles fazerem a inscrição. Tem alternativas, assim, ó, que o pessoal foi criativo e a gente vai também dar um testemunho, não. Repassar testemunhos que o pessoal deu, nós estávamos reunidos lá em Israel. O pastor Roberto, democraticamente, ele dizia para o pastor: você vai para Israel. O pastor Francisco, e o dinheiro dela? Deus proveu todo mundo. A forma que foi, não sei. Tem um caso típico de um irmão lá, que o pastor Roberto estava conversando, como está sendo conversado agora, e ele saiu com a porta da igreja, a esposa dele não veio e levantou o dedinho assim, e aí, né? Que ela soube 15 dias, virou uma arara, queria até separar. O resultado, sabe quem é que estava em Israel com ele? A esposa, e glorificando lá, agradecendo porque estava viajando. É isso, né? É isso aí.
Então, pastor, você é isso? Então, gente, é uma oportunidade extraordinária. Não tem dificuldade, não tem problema. Sai todo mundo junto aqui de Juí, vão a Porto Alegre, de lá tomam um avião ou para o Rio ou para São Paulo. Depois, quando voltar, vem todo mundo junto de novo. Então nós precisamos, temos já 16 pessoas, mais uns 4 ou 5 aí já fica de bom tamanho, já cabe tudo no micro-ônibus aqui. A gente sai daqui de micro-ônibus, vai direto ao aeroporto. Aí depois, quando a gente voltar, o micro-ônibus está lá no aeroporto para trazer a gente de volta. Vai todo mundo junto, volta todo mundo junto. Vai estar todo mundo junto em todos os lugares, em todos os passeios. Não vai haver questão assim de dificuldade nenhuma na questão de comunicação. Então é uma oportunidade extraordinária. E eu gostaria que você fizesse um esforço e pudesse estar lá. Como disse o irmão Genésio, de repente a família toda se une e manda um representante da família. Alguém da família. De repente o pessoal lá da congregação se junta lá, uma turma, e manda um da congregação. Cada um ajuda um pouquinho. Hoje vai um, quando houver outra excursão vai outro. Então, são coisas que podem ser pensadas e trabalhadas. E nós temos aí uns 4, 5 dias ainda para fechar e então comunicar que a gente vai. Então que Deus possa abençoar e que o Espírito do Senhor trabalhe no coração e haja assim a realização desse desejo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Muito bem, queridos irmãos, eu gostaria que nós ficássemos de pé agora para lermos a palavra de Deus. E antes de lermos a palavra, Samuel, uma canção ao Senhor nosso Deus. Eu bato em alto mar, o medo
Segundo Reis, capítulo 4, verso 8. Vamos fazer a leitura na palavra e hoje vamos fazer uma leitura extensa. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher grave, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado, e esse que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama e uma mesa e uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali, retirou-se aquele quarto e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi: chama-se a sunamita. E chamando-a ele, ela se pôs diante dele. Porquanto lhe tinha dito: disse-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo desvelo, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei, ou ao chefe do exército? E ela disse: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: o que há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama-a. E chamando-a, ela se pôs à porta. E ele disse: a esse tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher, e deu à luz a um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para o seu pai, que estava com os segadores, e disse ao seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse ao moço: leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, e morreu. E subiu ela, e deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta e saiu. E chamou ao seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que corra o homem de Deus, e para que volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova, não é sábado. E ela disse: tudo vai bem. Então albardou a jumenta e disse ao seu moço: guia e anda, e não te detenhas no caminho, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho. E ela disse: vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou os seus pés, mas chegou Geazi para retirar. Disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma está em triste amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. E disse ela: pedi eu ao meu Senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes. E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos, toma o meu bordão, a tua mãe, e vai. Se encontrares alguém, não saúdes. Se alguém te saudar, não me responda. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino: vive o Senhor, vive a tua alma, que não hei de te deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou adiante deles, pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com eles, e lhe trouxe o aviso dizendo: não despertou o menino. Chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele, fechou a porta sobre eles ambos, e orou ao Senhor.
e subiu, e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino se aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra, tornou a subir e se estender sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama essa sunamita. Chamou e veio a ele e disse-lhe: toma o teu filho. E veio ela e se prostrou ao seu pé, se inclinou à terra, tomou seu filho e saiu. Vamos orar a Deus. Vamos pedir ao presbítero Leonardo estar aqui no altar, dirigindo esta oração conosco, orando conosco, em nome do Senhor Jesus. Curve a sua fronte e fale com Deus. Estamos na presença do Senhor e Ele vai nos abençoar. Oramos, meus irmãos. Pai eterno, Pai querido, nós te agradecemos, ó Pai, por esta noite nós estamos aqui reunidos diante de Ti, Senhor. Estamos aqui para nos buscar a Tua presença, buscar a Tua graça, o Teu Espírito e a Tua unção sobre a nossa vida, Senhor. Nós te agradecemos pelo Teu grande amor e a Tua grande misericórdia que tens te renovado cada manhã nas nossas vidas, Senhor. Vem abençoar nesta noite, Jesus amado, o pregador da Tua palavra, Teu servo, Pastor João, usando as Tuas mãos na direção do Teu Espírito Santo, Senhor, e que a Tua obra seja realizada, o Teu milagre seja realizado na vida de cada um de nós esta noite, Senhor. Venha abençoar, Senhor, a oração intercessória na vida de cada um de nós esta noite, Senhor. Venha abençoar através do Teu poder, através da Tua graça, através da Tua unção. Venha abençoar cada um que chegou neste lugar, que saia daqui abençoado, saia daqui renovado, saia daqui com esperança, saia daqui cheio da graça, da bênção e a fé dentro do seu coração. Venha abençoar nesta noite cada um, Senhor, e nos dê uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana de livramento na vida de cada um de nós. Venha abençoar, Senhor, cada manhã, cada um que chegar neste lugar para orar, para clamar, para buscar a Tua presença, para buscar aquilo, Senhor, que Tu tens para nos dar, para nos alcançar. Venha abençoar, Senhor, a equipe de presbítero, de diácono e de cada irmão, de obreiro que ora, que busca a Tua presença, Senhor. Nós precisamos, cada dia que passa, chegar mais perto de Ti, Senhor. Precisamos, Senhor, do Teu poder. Precisamos, Senhor, da Tua bênção, da Tua vitória, da Tua ajuda dos altos do céu, Senhor. Porque entendemos que sem Ti não somos nada, sem a Tua misericórdia não somos nada, Senhor. Confirma a Tua obra, confirma o Teu milagre, cada dia que passa. Vem abençoar os cultos nas congregações durante a semana, Senhor. Que cada um, Senhor, possa receber a Tua bênção, possa receber a Tua graça e a Tua unção e a Tua vitória e a Tua bênção na vida de cada um nesta noite, em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho amado, Senhor. Amém. Tenham a bondade de sentar, meus irmãos. Vamos à palavra de Deus. Só antes, fazendo um pequeno comentário,
a respeito da nossa igreja lá em São Gabriel, onde nós estivemos na sexta-feira com a reunião dos obreiros, reunião mensal da liderança, onde tivemos uma reunião abençoada, presença dos obreiros, ministração da palavra. Ontem tivemos a Santa Ceia lá em São Gabriel, mais de 30 irmãos celebrando a ceia. Alguns não vieram porque estavam trabalhando, outros estavam em atividades nas empresas, mas tivemos uma ceia com mais de 30 companheiros, 30 irmãos, pessoas, membros da igreja, participando da Santa Ceia. E ontem lá em São Gabriel, olhando para aqueles irmãos, olhando para os anos que existe ali a nossa igreja, eu estava refletindo. Somente um plano de Deus, somente um propósito de Deus pôde ter segurado aqueles irmãos durante mais de 30 anos, servindo o Senhor ali naquele lugar. Se não fosse um plano de Deus, um propósito de Deus, eles já teriam sido dispersados. Mas isso não aconteceu. E nem vai acontecer. Porque é um propósito de Deus, há um plano de Deus com a nossa igreja, ali em São Gabriel. Há um plano de Deus. Os irmãos extraordinários, guerreiros, lutadores. Hoje de manhã nós fomos para Livramento, onde tínhamos lá um encontro regional da fronteira, de pastores e obreiros. Nós tínhamos lá aproximadamente 300 pessoas reunidas, pastores e obreiros das nossas igrejas da fronteira, no seminário maravilhoso, abençoado por Deus. Terminamos o seminário meio-dia e 15, meio-dia e meio nós viemos de volta e estamos aqui com os irmãos. E da nossa igreja ali em São Gabriel, 10 obreiros estiveram presentes. 6h30 da manhã nós marcamos para nos encontrar em frente à igreja. 6h30 da manhã eles estavam todos lá e fomos para São Gabriel, onde Deus nos abençoou sobremaneira. E eu gostaria que vocês continuassem orando pelaquela igreja naquela cidade, porque ontem nós oficializamos lá o novo pastor da igreja em São Gabriel, onde nós tornamos conhecido o nome e a personalidade do novo pastor, que vai nos próximos 10 ou 12 dias estar indo para São Gabriel. Posteriormente teremos o culto de posse. E esse companheiro que está indo para lá é dos nossos. Tem mais um aqui da igreja de Juí, porque a igreja aqui de Juí tem se tornado um celeiro de obreiros. Eu disse um dia desses, é um rancho de profeta. Quando Deus precisa de alguém, Ele vem buscar aqui em Juí. E vocês podem então já começar a dar um abraço no Davi, e dar um abraço na Keila e no seu filho Gustavo, porque nos próximos 10 ou 12 dias nós o estaremos enviando. Isso já é oficial, já oficializei ontem, para assumir ali então o pastorado local da igreja em São Gabriel. E orem pelo Davi, orem pela sua família, orem pela igreja em São Gabriel, orem pelo ministério dele,
E Deus, com certeza, vai cumprir todo o propósito que Ele tem com a nossa igreja ali em São Gabriel. Em nome de Jesus. Queiram os demônios ou não, operando Deus não tem quem impeça. Ninguém resiste a tanto tempo, a tanto sofrimento, se não fosse um propósito de Deus. Tanto sofrimento, tanta tristeza, tanta luta, tanta coisa. Mas aquela turma está mais unida do que nunca. Isso é um indicativo muito forte. Tem alguma coisa de Deus muito grande para acontecer lá. E vai acontecer em nome de Jesus. E vai acontecer em nome de Jesus. Então, vocês podem começar a abraçar o Davi, tá bom? Porque logo, logo ele já vai estar aqui na frente junto com a sua família, recebendo a oração da igreja e rumando para a fronteira. Os irmãos o estão aguardando com muito amor e com muito carinho. É uma gente muito simples, mas tem muito amor no coração. Muito amor no coração. Não estou extraordinário. São poucos hoje, amanhã serão muitos. Em nome do Senhor Jesus. Vamos à palavra. Algumas coisas eu quero, irmãos, rapidamente extrair desse texto para nossa reflexão, para nossa meditação na noite de hoje. A primeira coisa que eu vejo nesse texto, irmãos, é que esta sunamita era uma mulher observadora. Ela não era uma mulher movida pela emoção ou facilmente influenciável. E eu penso, irmãos, que para nós servirmos a Deus, nós temos que entender que a nossa fé ela é racional. A nossa emoção não pode ser trabalhada. Nós precisamos ter uma fé racional. E nós não podemos ser pessoas facilmente influenciadas. Você pode dizer aleluia? Estou falando facilmente influenciável. Nós precisamos ter convicção. Nós precisamos ter firmeza. Nós precisamos viver o texto que disse o apóstolo Paulo: eu sei em quem eu tenho crido. Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele grande dia. Você pode dizer aleluia? Então esta mulher não era uma mulher facilmente influenciável, não era uma mulher movida pela emoção, mas era uma mulher observadora. Era uma mulher observadora. Porque aquele trajeto por onde o profeta Eliseu passava, estava localizada a sua casa, a sua residência, a sua moradia. E então, durante as vezes que o profeta passou por ali, essa mulher observou o profeta. Ela era uma mulher observadora. Ela era também uma mulher submissa ao seu marido. E depois de observar o profeta, ela chega à conclusão de que aquele homem ali era um homem de Deus.
através do seu senso de observação, esta mulher conclui que aquele homem que passava na frente da sua casa para adorar a Deus era um santo homem de Deus. Diga aleluia, Jesus. Diga mais uma vez, aleluia. Glória ao nome do Senhor, irmãos. Após um período de observação, esta mulher conclui que aquele profeta que por ali passava era um homem de Deus. Era um homem de Deus, irmãos. Era um homem de Deus. Era um homem de Deus. Você pode dizer aleluia? Glória ao nome do Senhor Jesus. E depois de chegar à conclusão de que aquele homem era um homem de Deus, então ela vai ter com o seu marido e diz para ele: olha, eu tenho observado o profeta que passa aqui, ele é um homem de Deus, e eu gostaria, tenho uma sugestão, que a gente fizesse um quarto junto ao muro para que ele tivesse um lugar para descansar, puséssemos ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, para que quando ele passar por aqui ele tenha um lugarzinho para descansar, para repousar, tem uma cadeira para sentar e tem um candeeiro para estudar os pergaminhos. Mas essa mulher observa e depois fala com o esposo. Então isso mostra que essa mulher era submissa ao seu marido. Ela sabia que o seu marido era o sacerdote. Eu tenho um exemplo, irmãos, um testemunho de um casal. Eu não posso citar o nome. Eles não estão aqui na igreja e não são membros aqui hoje, mas estão servindo a Deus em um outro lugar e também em um outro estado. Então o marido, ele é muito barato. Ele não toma decisão, ele não toma decisão nenhuma. Mas a esposa dele aprendeu aqui na igreja que a mulher tem que ser submissa ao marido. Então o que ela faz? Eles estão construindo uma casa, eles compraram um terreno, Deus nos está abençoando muito. Então Deus, através daquilo que aquela irmã aprendeu, Deus deu a ela graça e sabedoria. E cada coisa que ela quer fazer, que ela enxerga, que tem que fazer, cada decisão que ela vai tomar, ela senta com o seu esposo, relata tudo para ele, e pergunta para ele se pode, e ele concorda, e ela diz assim para ele: então agora tu me abençoa, que eu vou fazer. E ela disse para ele: olha, um dia desses, eu quero que um dia a senhora vá lá, para conhecer a casa que nós estamos construindo. Então esta mulher aqui era uma mulher submissa ao seu marido. Ela observou, ela viu que o Eliseu era um homem de Deus. Ela teve o desejo de fazer um lugarzinho de repouso para o profeta. Ainda que ela tivesse posse, tivesse condições, fosse uma mulher que tivesse algum dinheiro, ela não toma decisão, ela consulta o seu marido, ela conversa com o seu marido, ela pega o ok do seu marido, ela pega a bênção do seu marido, e então eles constroem aquele aposento. E aí o profeta naquele aposento, ele repousa, ele descansa, e ele é constrangido, irmãos, com todo aquele bem, com aquela hospitalidade, com aquele carinho que aquela família estava lhe dedicando. E aí então nasce no coração do profeta o desejo de fazer alguma coisa por aquela família. Porque naquela época, irmãos, os profetas, eles tinham
conceito, eles tinham as suas recomendações junto ao rei e junto aos exércitos, eram ouvidas, eram acatadas. Então o profeta, ele tinha influência junto ao rei, junto aos escalões maiores do governo. O profeta era um homem de influência junto ao governo naquela época. E então o profeta deseja fazer alguma coisa por aquela mulher, por aquela família, manda que Geazi a chame e pergunta para ela se havia alguma coisa que eles pudessem fazer por ela. Ela disse: não, conosco está tudo bem, eu habito no meio do meu povo, não temos nenhuma demanda, conosco está tudo bem, está tudo em paz, está tudo tranquilo. Mas o profeta não fica satisfeito com isso e questiona outra vez. Geazi e diz: mas não tem nada que a gente possa fazer por ela. E o Geazi traz a informação dizendo: eles não têm filho, e o marido dela já é velho, já está numa idade avançada. E então, novamente, o profeta manda chamar e diz para ela o seguinte: no tempo determinado abraçarás um filho. E ela disse: não mintas a tua serva, porque ela tinha conhecimento da sua situação e tinha conhecimento também do seu esposo, que já estava com idade avançada. Por isso ela disse: não mintas, porque ela conhecia a sua realidade e conhecia a realidade do seu esposo. Mas o nosso Deus é Deus de milagres. Eu disse isso, irmãos: o meu Deus é Deus de milagres. Se o seu Deus é Deus de milagre, diga: o meu Deus é Deus de milagres. E se Deus é Deus de milagre, eu preciso dizer que esta noite é noite de milagre na minha e na sua vida. Diga para o irmão: esta noite é noite de milagre. Você pode dizer glória a Deus? O que Deus fez em livramento na manhã de hoje, eu acho que aqueles irmãos não vão esquecer tão cedo. Tamanha foi a manifestação da glória e a forma como Deus nos impactou naquele lugar. Deus é Deus de milagres. E no tempo determinado, irmãos, esta mulher abraçou o filho, conforme a palavra do profeta. Exatamente como o profeta disse, ou como o profeta profetizou, aconteceu. No tempo determinado pela natureza, aquela mulher abraçou o seu filho. Você possa dizer aleluia, Jesus. Você pode dizer glória a Deus. Eu penso, irmãos, que esta noite Deus haverá de acender alguma coisa no coração da gente. Eu penso que essa noite o Espírito do Senhor há de remover alguma pedra, e o nome dele será glorificado. O menino cresceu, foi trabalhar com seu pai, e um determinado dia, irmãos, trabalhando no campo, o menino sentiu
morreu. E quando este menino morre, esta mulher o deposita na cama do profeta. E aí eu aprendo com esta mulher o seguinte: a gente nunca deve desistir daquilo que é nosso. E eu diria para você esta noite: não desista daquilo que é seu. Se você está entendendo, você diga para o irmão que está pertinho de você: querido ou querida, não desista do que é seu. Você tem um sonho, não desista do seu sonho. Você tem um objetivo, não desista do seu objetivo. Você tem um ministério, não desista do seu ministério. Você professa uma fé, não desista da sua fé. Você tem uma família, não desista da sua família. Você tem um esposo, não desista do seu esposo. Você tem uma esposa, não desista da sua esposa. Você tem uma vida, não desista da sua vida. Você tem um filho, não desista do seu filho. Não desista do que é seu, ainda que aparentemente já esteja morto, mas não desista em nome de Jesus. Deixa eu contar uma coisinha. Que eu ouvi o pastor Carlos contar hoje de manhã. Um casal estava com alguns conflitos na vida conjugal. E o marido procurou o pastor da igreja e disse: pastor, eu quero me separar da minha esposa. E o pastor disse: tá bom, tá ótimo, dobra o joelho aqui, é para já. E o sujeito dobrou o joelho. E o pastor começou a orar: Senhor, não deixe ele ser levantado daqui com vida. Mata ele, Senhor. Termina com ele agora, Senhor. Leva ele agora, Senhor. Não deixa de maneira nenhuma, Senhor, que ele se levante desse lugar. Não deixa ele sair daqui com vida, Senhor. Mata ele, Senhor. Termina com ele, Senhor. E o pastor começou a orar cada vez mais forte. E o sujeito que queria se separar da esposa se levantou assustado e disse: o que é isso, pastor? Só estou orando para mim morrer. Sim, você não quer se separar da sua esposa? Quero. Pois é, lá no altar você disse que só a morte poderia separar você. Se você quer se separar, fica de joelho aí que eu vou orar para te morrer. Aí tu está separando da tua esposa. Tocar um pouquinho mais. Então, não desista do que é seu. Diga aleluia, Jesus. Ainda, irmãos, que alguma coisa tenha a aparência de que já morreu, não desista do que é seu. Ainda que alguma coisa tenha a aparência de que não adianta mais, que já foi para o ralo, que está perdido, que não há mais nada a fazer, eu lhe diria esta noite: não desista daquilo que é seu. Você tem uma promessa, não desista da promessa de Deus na sua vida. Quem diz comigo glória a Deus? Ela coloca o menino sobre a cama do profeta, revelando com isso
desvia daquilo que é certo. Deixou o menino morto em cima da cama do profeta e andou 50 quilômetros até o Monte Carmelo para buscar o seu milagre. Da casa dela até o Monte Carmelo tinha 50 quilômetros. Um pouquinho mais longe que Cruzal. Só que não tinha asfalto e não tinha carro. Era jumento mesmo. Eu não sei quantas horas ela levou, mas era 50 quilômetros que separava a casa dela do Monte Carmelo, aonde estava o profeta. E ela foi até lá. E isso me mostra, irmãos, que além de não desistir daquilo que é nosso, nós precisamos buscar em Deus aquilo que queremos. Se precisamos de um milagre, vamos buscar este milagre. E por isso ela vai 50 quilômetros até o Monte Carmelo, ao encontro do profeta, porque ela precisava de um milagre. Só um milagre traria de volta a vida do seu filho. Nós dissemos ainda há pouco que nós acreditamos em milagres, porque servimos o Deus que é Deus dos milagres. Mas essa mulher não se importa com a distância. Ela vai em busca do seu milagre. Ela vai em busca do seu milagre. E ela encontra com o profeta. E o profeta, eu já estou encerrando, e o profeta disse para Geazi: a alma dessa mulher está em amargura, está muito triste, e Deus me encobriu o que está acontecendo com ela. E diz para Geazi: pega o meu bordão e vai ao encontro e coloca o meu bordão sobre o rosto do menino. E eu vejo com esta mulher, quando ela diz para ele o seguinte: vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não hei de te deixar. Então o profeta se levantou e a seguiu. Eu vejo que esta mulher tinha noção, irmãos, de quem realmente era a autoridade espiritual. Ela tinha conhecimento de quem era a verdadeira autoridade espiritual. O profeta mandou o moço com o bordão, mas ela disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixo. Então isso me faz entender que esta mulher tinha conhecimento, tinha noção, tinha entendimento de quem verdadeiramente era a autoridade espiritual, debaixo de quem ela estava. Por isso ela disse: eu não te deixo. E o profeta foi com ela. Diga aleluia, Jesus. E Geazi foi, coloca o bordão e volta. E isso me mostra, irmãos, que o cajado só funciona na mão daquele que verdadeiramente é o pastor de Deus. O cajado não funciona
na mão de qualquer um. O cajado só funciona na mão da autoridade legitimamente constituída por Deus. E por último, irmãos, o profeta vai, chega lá e se depara com aquela cena, o menino morto em cima da sua cama. Ele entra e fecha a porta. Ele entra e fecha a porta e começa uma estratégia de oração, chama para si a responsabilidade, deita-se sobre o menino, põe a sua boca sobre a boca do menino, põe os seus olhos sobre os olhos do menino, põe a sua mão sobre as mãos do menino, se estende sobre ele e a carne do menino aqueceu. Raciocine comigo o tempo que o profeta perseverou nessa posição, nessa situação, até que a carne do menino se aquecesse. Você consegue imaginar o tempo que isto foi necessário para que a carne do menino outra vez se aquecesse? Já estava morto há muitas horas, estava gelado. Agora raciocine comigo o tempo que se fez necessário para que a carne do menino outra vez se aquecesse. Evidentemente que não foram poucas horas. Isso me mostra, irmãos, se nós queremos a bênção de Deus, precisamos pagar o preço. Se queremos o milagre, vamos pagar o preço. Se queremos ver o bem de nossa família, vamos pagar o preço. Se queremos um ministério abençoado, ungido, com azeite, vamos pagar o preço. Se queremos o sucesso de nossa família, vamos pagar o preço. Se queremos viver o sobrenatural, vamos pagar o preço. Se queremos que Deus nos honre, vamos pagar o preço. Se quisermos que a nossa vida glorifique a Deus, vamos pagar o preço. Você consegue imaginar o tempo que foi necessário para que a carne do menino aquecesse? Eu não sei, a Bíblia não diz, mas eu deduzo que Deus nos deu uma inteligência. Não foi poucas horas, não. Não foi poucas horas, não. Queremos andar nas alturas, vamos pagar o preço. Queremos ser bênção, vamos pagar o preço. Queremos fazer a diferença, vamos pagar o preço. Queremos ver o bem da nossa família, vamos pagar o preço. E depois de feito isso uma vez, ele se levanta e passeia pelaquela casa de uma parte a outra. A Bíblia não relata, mas evidentemente
E eu posso concluir isto, porque creio que possa ter sido assim. Ele vai de um lado ao outro, orando a Deus. Eu não sei o que ele orou, irmãos. Mas eu me permito pensar que de repente ele disse: Senhor, não me deixes envergonhado. Porque se eu for envergonhado diante dessa família, o teu nome é envergonhado junto comigo. Eu não sei mais o que ele possa ter dito, irmãos, mas certamente ele disse: é hora do teu nome ser glorificado, é hora da tua grandeza ser conhecida, é hora dessa sunamita saber quem tu és. Você pode dizer aleluia, irmãos? Você pode dizer glória a Deus? É hora dessa gente saber que tu é Deus vivo e verdadeiro. É hora dessa gente saber que tu está no controle e que a palavra da vida está contigo. Eu não sei o que mais que ele possa ter dito, irmãos. Mas com certeza aquilo que ele disse alcançou o coração de Deus. Aquilo que ele falou tocou o coração de Deus. Que bom, irmãos, que 50%, que 60% e que 70% das coisas que saem da nossa boca tocasse o coração de Deus. Você imagina quem seríamos nós se um índice como esse tocasse o coração de Deus, chegasse ao coração do Pai? Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos ajude. Que a gente entenda o que é servir a Deus e viver o reino de Deus. E depois que ele caminha para um quarto e conversa com Deus, ele volta outra vez e se deita de novo sobre o menino, na mesma posição, tocando os olhos, tocando a boca, tocando as mãos. Repete o processo. Repete o processo. Repete o processo. Repete o processo. Entenda a palavra. Repete o processo. Não pare enquanto o milagre não chegar. Repita o processo tantas quantas vezes necessário for. Repita o processo. Repita a estratégia até que o milagre chegue. Ele repete o processo e então o menino espirra 7 vezes e abre os olhos. Termino agora. Pense comigo. O final foi feliz, foi extraordinário. Mas o final podia ter sido outro também. Se na hora que o menino morreu, a mãe providenciasse um enterro.
Eu gostaria que você entendesse o que eu vou dizer agora. Se você não entender, me perdoe. É a gente que decide o que vai ser dito. Vamos enterrar? Ou vamos correr atrás da vida? Vamos enterrar? Ou vamos lutar para trazê-lo de volta à vida? Defunto, eu não estou falando literalmente, no sentido figurado. Defunto é alguma coisa que morreu na vida da gente. Mas é a gente que decide. Enterra o defunto ou busca a vida, ou corre atrás da ressurreição. Ficamos em pé. Pessoal da música. Aleluia. Aleluia. A última parte que nós estávamos cantando, sabe o que é? Não tem mais. Não temo mais o mar, pois ele sabe a fé, no meu caminho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Não temo mais o mar, pois ele sabe a fé, no meu caminho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, Ministério, por favor. se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Coloque a sua mão direita na altura do seu coração, do peito, à altura do coração. Querido Deus, diante do altar estão os homens que o Senhor tem levantado como ferramenta sua, como instrumento seu, para impor as mãos sobre o corpo e os abençoar. Eu pedi, meu Deus, que cada pessoa que está no átrio nesta hora, que está dentro do Deus, colocasse a mão direita na altura do seu coração. E o que eu mais quero agora, Senhor, é que na imposição das mãos a tua palavra seja confirmada, Senhor, e as coisas que estão mortas comecem a ressurgir, a reviver, e que teu nome seja glorificado, Senhor. Tu conhece o coração de cada pessoa, Senhor, de cada um de nós. Faz a tua obra agora, em nome de Jesus. Todos podem dizer amém? A igreja pode sentar. E nós continuamos uma força dele.
Não importa, o caminho é longo e difícil demais, pois a dor que quer ser minha amiga desafia minha calma. Mas eu tenho um amigo que nele posso confiar, e me resta a voz e por isso eu posso cantar. Eu choro, eu grito, eu canto, mas não posso parar. Pois a vida e o Espírito foi Ele quem quer. Se eu venho a minha pois a dor que quer ser minha amiga desafia minha paz. Mas eu tenho um amigo que nele posso confiar, e me resta a voz e por isso eu posso cantar.
com saudade de enxergar essas cadeirinhas com o padre. Sabe que quando vocês não vêm, elas ficam vazias? Ninguém senta nessa cadeira aí quando vocês não estão. Que bom que vocês já estão aí. Tudo bem, queridos? Deus abençoe. Em nome de Jesus. Queridos irmãos, que Deus dê a todos nós uma semana muito abençoada em nome de Jesus. Grandes cultos nas nossas congregações, na terça e na sexta-feira. Pessoal, tem aí 3 ou 4 dias para decidir quem vai para Israel. Procurou o pastor Oséias. E dá um nome para o pastor. Hoje a gente vai fazer uma reunião com a gerente executiva da empresa aqui em Juí. E tudo vai dar certo, amém? Faça um esforço, vamos lá. Tá bom? Terça temos o culto do Orval, na Alvorada, no Tomé, no 15 e no Indê. Sexta-feira a mesma coisa. Sábado à noite aqui o Corredor Café, o São Paulo. 9 horas da noite reunião de jovens. Certo? Domingo, o domingo da intercessão. Erga sua mão bem alto e diga: toda glória, toda honra, todo louvor é o nome de Jesus. Bem forte, diga: paz do Senhor. Um abraço do seu irmão, da sua irmã, no nome de Jesus.